Boa noite. O Jogo do Poder está no ar. O nosso entrevistado de hoje começa a sua vida aos 12 anos de idade como vendedor de picolé em Vila Velha, no Espírito Santo. Depois ele é trocador de ônibus, sacoleiro, camelô, vira vereador da cidade, se torna deputado federal por 2 mandatos e chega a prefeito da cidade de Vila Velha. Neucimar Fraga, muito bom tê-lo aqui, viu? Prazer é meu participar desse programa com você. Vamos contar um pouquinho da tua história, porque a tua história é extremamente interessante. Você é um cara que sai de casa cedo e vai ser empreendedor. E trabalha a tua vida toda como empreendedor, inclusive depois como prefeito, que depois nós contamos num segundo tempo essa história. Mas me conta, você é filho de, você me dizia, de um pedreiro, é isso? Verdade, meu pai é um pedreiro, hoje mora na cidade de Vila Velha. Eu sou baiano, né? Eu nasci num lugar na Bahia chamado Itaém, no sul da Bahia, próximo a Teixeira de Freitas, num lugarzinho chamado Jaquetô. E eu não segui o exemplo do meu lugar onde nasci, Jaquetô. Eu fui inquieto. Você não quietou. Não quietei. Nós viemos então para o Espírito Santo em 1976, né? Meus pais, com mais 6 irmãos, o mais velho tinha 14 anos, né? E eu estava ali com 10 anos de idade, era o terceiro da família. E nós íamos morar num bairro chamado Soteca, era um bairro simples da periferia de Vila Velha. E ali começamos a nossa vida. Meu pai é um pedreiro, minha mãe é dona de casa, 7 filhos para cuidar. Então eu estudava na parte da manhã e à tarde eu era vendedor de picolé, né? E às vezes quando não tinha aula, eu também não reclamava muito porque eu teria que trabalhar de manhã e de tarde como vendedor de picolé. E eu tinha uma satisfação muito grande de poder ajudar meu pai, ajudar minha mãe, a cuidar dos meus 6 irmãos também. Porque nós mais novos que você? Você era mais velho? Tinha 4 mais novos do que eu, né? Uhum. Eu era o terceiro da família e fui vendedor de picolé durante muito tempo. Depois fui vendedor de jornal, né? Do meu município. Depois fui trocador de ônibus, foi meu primeiro emprego aos 14 anos de idade. Carteira assinada? Carteira assinada. Naquela época a gente começava a trabalhar cedo com carteira assinada para se aposentar mais cedo, né? Era um sonho do brasileiro, começar a trabalhar mais cedo para se aposentar aos 45 anos de idade. E aí eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade com carteira assinada. Depois eu fui ser office boy e eu me formei em técnico contábil e comecei a trabalhar na contabilidade até o ano de 87, quando eu parti para o ramo da venda. E aí eu fui ser vendedor, depois fui ser sacoleiro do Paraguai, né? Você andava bastante, não só no Paraguai, inclusive você conta essa história como deputado federal, de que você sai, abre mão de uma CPI, foi isso? CPI da pirataria, né? CPI da pirataria. Você sai da CPI dizendo que você não podia porque você tinha comprado, durante muitos anos você foi sacoleiro no Paraguai. Eu fui indicado para ser membro da CPI da pirataria pelo meu partido, né? Na época, o deputado Medeiros era o presidente da CPI, e eu me apresentei e disse, olha, eu queria agradecer a indicação do meu partido, mas eu não me sinto à vontade para participar de uma CPI da pirataria, que vai fazer um diagnóstico sobre o mercado paralelo no Brasil, porque durante muito tempo eu fui sacoleiro do Paraguai, eu frequentava a Galeria Pagé, né? Eu frequentava a Rua 25 de Março, então eu não me sinto à vontade para fazer um trabalho onde eu atuei durante muito tempo. Então eu entreguei meu cargo e fui seguir meu mandato de deputado federal em uma outra linha de atuação. Mas voltando um pouquinho à sua história, você começa a fazer um trabalho comunitário no seu bairro e por isso se torna vereador. Eu sempre gostei de política, desde a época que eu era vendedor de jornal, todos os dias eu abria o jornal na parte de política, de economia, para fazer leitura, e gostava, né? Uhum. Gostava de ler, gostava de estudar, e eu sempre me dediquei às causas populares, e aí eu participei dos movimentos sociais, do movimento comunitário do meu bairro, eu fui líder do meu centro comunitário, fui tesoureiro, fui secretário, e sempre me dediquei às causas do meu bairro. E hoje, né, depois de tanto tempo, eu atuei na comunidade, atuei na minha cidade, tive a oportunidade de atuar no meu país, fora do país, em outras lutas importantes que eu travei enquanto deputado federal, e hoje como prefeito da cidade, eu estou fazendo pelo meu bairro aquilo que eu reivindicava já lá em 1986, que os outros prefeitos não fizeram. Mas antes de chegar à sua vida como prefeito, né, da cidade de Vila Velha,
que é o maior município do estado do Espírito Santo, maior do que Vitória, né? Tem mais de 100 mil habitantes do que Vitória. Vila Velha hoje tem 440 mil habitantes, tem 100 mil habitantes a mais do que o município de Vitória. Vitória é 300 mil, mais ou menos. Vitória é 318 mil 318 habitantes. Você, como vereador, faz um trabalho muito bonito, sai candidato a deputado federal, ninguém acreditava na sua eleição, absolutamente ninguém. Você disputava com os maiores nomes do estado do Espírito Santo e no final, quando as urnas abrem, você sem recurso, sem nada, as urnas abrem e você é o único eleito. Ninguém foi eleito mais. Quer dizer, todos aqueles nomes que eram conhecidíssimos na grande Vitória, nada. Verdade. Foi uma surpresa para muita gente, né? Primeiro, fui eleito vereador e fiz um trabalho muito bom como vereador nos 2 primeiros anos de mandato. E quando eu saí candidato a deputado federal, até a minha família me desestimulou. Você não pode ser federal, seja primeiro estadual, né? Tem gente que pensa que tem até uma regra que não pode pular, né? Que tem que ser vereador, depois estadual, depois prefeito, depois federal. E na política não tem isso. Eu aprendi uma coisa também, Celso. Na vida, quem não é para frente fica para trás, né? Uhum. E se eu fosse respeitar a fila, de repente eu estava até hoje como líder comunitário, né? Uhum. E eu realmente coloquei o meu nome à disposição, fiz uma disputa com o ex-governador Albuino Azeredo da época, com o vice-governador da atualidade, com 2 ex-prefeitos que já haviam sido deputados federais em outros momentos. Disputei a eleição como azarão, como zebra do processo, sem recurso, não tinha investidor para aplicar na minha campanha. E eu disputei a eleição e no final, o filho do pedreiro, seu Israel Fraga, lá do bairro de Boa Vista, lá no município de Vila Velha, se torna um deputado federal eleito pelo estado do Espírito Santo. É verdade que você saía pelas ruas pregando seus cartazes porque não tinha quem pregasse para você? Isso já foi na eleição de deputado federal, né? Disputava a eleição, como eu não tinha recurso, durante o dia a gente ia para as portas do supermercado, pegava papelão, cortava, colava o cartaz em cima, que não tinha dinheiro para fazer um banner, e pedia voto de dia e à noite. A gente subia nos postos para amarrar os cartazes, né? Para deputado federal, acabava 3 horas da manhã, comia um cachorro-quente num trailer daqueles ali que ainda estava aberto na cidade, e no outro dia acordava cedo para fazer a campanha. Foi uma campanha difícil, foi uma campanha sem recursos, mas foi uma campanha com ideal. E eu dizia uma coisa, eu não era candidato a deputado federal, eu era candidato a deputado federal, porque eu iria pela fé, e pela fé eu cheguei. Bom, você, deputado federal, atuou em várias CPIs. E eu te trago aqui com muita alegria, porque você tem histórias pitorescas da sua passagem pela Câmara dos Deputados, com uma atuação muito séria, muito correta, mas situações pitorescas das CPIs por onde você trabalhou. Dentre elas, CPIs como a do tráfico de órgãos, que ninguém acreditava, todo mundo contra, né? Você lutou contra, o Conselho Federal de Medicina era contra, né? A bancada dos médicos do Congresso Nacional era contra, né? Na época, o ministro da Saúde era contra, todo mundo contra, e você batendo, dizendo, olha, existe tráfico de drogas, existe, e de repente o negócio explode. Quer dizer, uma semana depois que o ministro, então, na época, declarou que aquela CPI não tinha razão de ser. É verdade. O tráfico de órgãos humanos, ele sempre foi tratado no Brasil... Eu falei tráfico de órgãos, né? Eu falei não. Você falou os dois. Tráfico de órgãos. Tráfico de drogas foi a outra CPI. O tráfico de órgãos humanos sempre foi tratado com descaso pelas autoridades brasileiras. Não existia sistematização de informações sobre as denúncias que chegavam até as instituições. E quando nós começamos a investigar o tráfico de órgãos humanos, tinha um grupo no Brasil que sempre tentava jogar a sociedade contra quem tentava investigar esse assunto. Porque o tráfico de órgãos humanos é o único crime onde o pobre só é vítima. Ele é um crime de alta complexidade. E existiam algumas lendas urbanas inventadas para desqualificar as verdadeiras denúncias. Então, quando nós começamos a investigar o tráfico de órgãos humanos, muitos grupos tentaram jogar a sociedade contra a CPI. Por quê? Porque o tráfico de órgãos humanos era a modalidade criminosa que mais rendia dividendos no mundo naquela época. Quanto custa um rim? Depende de quem está precisando.
Tem pai que daria tudo que tem para salvar um filho, ou salvar a esposa, ou o filho, um pai. E quanto mais caro for um órgão no mercado paralelo, melhor é para os criminosos do tráfico de órgãos humanos. Então, eles sempre tentavam jogar a sociedade contra quem investigava, por quê? Dizendo que as denúncias iam atrapalhar a doação de órgãos. Então, a Associação Brasileira, a BTO, era contra, o Conselho Federal de Medicina era contra, e levar uma denúncia contra médico no Brasil avante era muito difícil, ainda é muito difícil no nosso sistema. O Ministério da Saúde era contra, o ministro da Saúde foi contra, a bancada da saúde, que era grande, aqui tinha quase 120 deputados, era contra a CPI, mas nós iniciamos o trabalho, prendemos uma quadrilha em Pernambuco, com 11 representantes da quadrilha, que levavam brasileiros para Durban, na África do Sul, e extraíam seus rins e outros órgãos. Depois pegamos uma quadrilha... Levando ao falecimento dessas pessoas? Alguns sim, alguns foram a óbitos. Depois nós pegamos uma quadrilha em Taubaté, São Paulo, formada por 4 médicos que matavam pacientes para retirar órgãos para vender. Essa quadrilha foi denunciada recentemente e condenada depois de 20 anos a 15 anos de prisão. 4 médicos da cidade de Taubaté. Então foi um trabalho muito árduo, tivemos que fazer um trabalho em 3 meses, porque eles não aceitaram renovar a CPI. Foi a única CPI que não teve renovação. Não teve renovação, porque... Todo mundo contra. Porque nós estávamos chegando perto de muita gente grande, e nós chegamos a identificar. E fizemos o relatório. E nós fizemos uma mudança na lei do transplante, a lei 9.434 na época. Na época foi aprovada uma lei, alguns anos anteriores, que dizia que todo brasileiro que não tivesse a expressão doador ou não doador, era doador automático. Foi uma brecha feita de forma proposital para facilitar o tráfico de órgãos no Brasil. Ou seja, aí quem não tivesse mais vida podia doar, né? E aí começamos a discutir o conceito de morte encefálica, né? O diagnóstico de morte cerebral, e aí foi uma discussão que ampliou-se muito, e as pessoas viram que nós estávamos aprofundando muito no assunto. A CPI não foi renovada, mas nós fizemos o relatório e denunciamos vários médicos e vários criminosos que atuavam no tráfico de órgãos humanos no Brasil. Depois dessa CPI, você participou de outra. Depois foi um trabalho importante. Você ficou especialista em CPI? Você se considera assim? Eu trabalhei 6 anos na Comissão de Segurança, fui vice-presidente da Comissão de Justiça. Depois dessa CPI, nós criamos a CPI da imigração, né? Eu e o senador Crivella, nós viajamos o mundo fazendo um trabalho sobre os brasileiros que moravam no exterior, brasileiros que estavam presos por entrar ilegal. Em 2005, nós tínhamos cerca de 30 mil brasileiros presos por entrar ilegalmente nos Estados Unidos. É verdade. E nós tivemos a oportunidade de discutir com Ted Kennedy, com Mackay, políticas de imigração. E fizemos um repatriamento de mais de 5 mil brasileiros que estavam presos nos Estados Unidos. Estivemos no Japão discutindo com o governo japonês políticas para os imigrantes brasileiros. Nós tínhamos cerca de 1 milhão... E foi desse trabalho que nós trouxemos uma quantidade imensa de brasileiros que estavam presos nos Estados Unidos, né? Foi. Chegavam os aviões com 200, 300 brasileiros. Eu tive a oportunidade de, por 2 vezes, ir a Santo Antônio, no Texas, e vir junto com os brasileiros presos, né? E era uma alegria muito grande para eles. Depois, mas não foi aí que você parou. Ainda tem mais CPI. Depois eu tive a oportunidade de ser vice-presidente, junto com o Moroni Torre, que foi um grande deputado do Congresso Nacional, de trabalharmos no tráfico de armas no Brasil, né? Nós fizemos uma CPI sobre o tráfico de armas, quando nós estouramos o esquema do PCC em São Paulo, com um conluio de 34 advogados que faziam parte da rede de proteção do PCC. Eu lembro que a advogada número 1 do PCC era esposa de um juiz de São Paulo. A advogada número 2 era esposa de um delegado do DEIC. E a advogada número 3 da rede era esposa do presidente da Associação dos Agentes Penitenciários de São Paulo. Olha só, o crime organizado montado, uma rede montada... Dentro do próprio Estado. Dentro do próprio Estado, quando o PCC, na época, reagiu à nossa investigação e botou fogo em São Paulo. Dezenas de mortes no Estado de São Paulo, colocou fogo em ônibus, em atentados, né? Viaturas da Polícia Militar, viaturas do... Foi no ano de 2006. Cabines da Polícia Militar. Foi um momento de muita tensão, mas nós fizemos o enfrentamento que devíamos fazer contra o crime e o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico de órgãos humanos, eram assuntos muito importantes que nós tínhamos que aprofundar a investigação sobre eles. Mas, finalmente, eu vou chegar na CPI do sistema carcerário. E essa CPI deu trabalho.
Eu fui presidente da CPI, junto com o deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, e nós fizemos um trabalho sobre o sistema prisional. Ele era o relator, ele esteve aqui, inclusive, no programa. Fizemos um diagnóstico sobre o sistema prisional, fizemos um relatório sobre o déficit que nós temos de vaga no sistema, né? E concluímos um relatório entregando para o governo federal uma série de propostas para melhorar o sistema prisional brasileiro e alternativa para que nós pudéssemos enfrentar realmente de forma padronizada as questões prisionais no Brasil. Mas nessa CPI, né, na instalação da CPI, ninguém queria ser membro da CPI. E você estava sozinho lá e cambaleando para fazer a CPI acontecer. E aí nós tivemos um problema no estado de Minas Gerais e da noite para o dia apareceram membros. É porque uma CPI que trata de causa humanitária normalmente tem dificuldade de encontrar pessoas para participar. E no caso do sistema prisional era uma causa humanitária. Mas na semana da instalação da CPI teve um episódio em Minas Gerais, onde cerca de 25 presos morreram queimados em uma cidade, dentro de uma cela. E aí apareceu deputados de Minas Gerais, né, mandados pelo ex-governador para participar da CPI, preocupado com a repercussão. E a CPI foi composta, nós iniciamos aí o trabalho e fizemos depois um belíssimo relatório. Bom, mas aí você iniciou o trabalho em Minas Gerais. Isso deixou muita gente descontente, né? Com certeza, né? Os governos têm dificuldade de aceitar um trabalho de investigação sobre as suas instituições. O sistema prisional é uma caixa preta. E nós, então, começamos a investigação, tivemos reações contrárias, mas depois os governos perceberam que realmente tinha que mudar. E hoje, por exemplo, o meu estado, que é o estado do Espírito Santo, que tinha um sistema prisional muito ruim, hoje nós temos o melhor sistema prisional do Brasil. O governo investiu quase 400 milhões na construção de novos presídios, são presídios modernos. Os presídios do Espírito Santo hoje nós temos até a TV a cabo. Não tem a TV aberta lá dentro porque a televisão passa a ser uma arma dentro dos presídios. Muitas informações, muitos programas, né, muitos filmes inteligentes sobre o sistema prisional acaba se tornando um combustível dentro das próprias cadeias. Então hoje o Espírito Santo, por exemplo, está investindo. Estados que não investiam, Minas Gerais, por exemplo, tinha mais de 70% dos presos em cadeias públicas, hoje também estão construindo novos presídios. E eu acho que todo o trabalho que nós tivemos a oportunidade de fazer foi importante para o Brasil. Bom, da Câmara dos Deputados, você resolve ser prefeito da sua cidade. Uma eleição também complicada. E se torna um prefeito empreendedor, um prefeito que, vendo que o orçamento de Vila Velha, que é maior do que Vitória, é 1/3 do orçamento de Vitória, a única saída era sair da prefeitura e ir buscar recursos fora. Como é que você assume a prefeitura? O que você encontra quando você assume a prefeitura? Primeiro foi o desafio, né, de deixar um mandato de deputado federal, ser candidato a prefeito de uma cidade que dos 78 municípios do estado tinha a 76ª pior receita. 100 mil habitantes a mais do que a capital, 3 vezes maior o território do que a capital e arrecadando 1 bilhão a menos por ano do que a capital. E com um contraste interessante, porque apesar de ser a 76ª pior receita do estado, nós tínhamos a 2ª melhor renda do estado. Por quê? Porque os ricos da Grande Vitória escolhem Vila Velha para morar. Porque é uma cidade bonita, de praias muito gostosas, cidade mais doce do Brasil, que é a capital nacional do chocolate, né? E é verdade, tem uma fábrica grande de chocolate lá. E eu assumi o governo na época de crise. A crise mundial, que já deixava a economia americana em turbulência, algumas empresas quebrando, se fundindo no Brasil. A receita diagnosticada para 2009, a receita baixa, tanto do governo federal quanto do governo do estado e dos municípios. E eu aprendi uma coisa, em época de crise, tira o S, crie. Crie em vez de crise. Muito bom. E nós começamos a criar, então, outras alternativas para governar. Então nós investimos em tecnologia, organizamos a gestão. A maior licitação que eu fiz em 2009 foi uma empresa de projetos. Porque como deputado eu percebi que muitos prefeitos não conseguiam recursos porque não tinha projetos. Às vezes tinha dinheiro e não tinha projetos. E eu contratei uma empresa de projetos, comecei a fazer grandes projetos e comecei também a buscar solução para o meu município fora do meu município.
assim como eu fiz quando eu nasci na Bahia, vim para o Espírito Santo. Depois do Espírito Santo, eu fui para o Paraguai, fui para São Paulo buscar fonte de renda. Como prefeito, eu não poderia ficar parado. Então, o que eu fiz? Eu comecei, então, a buscar fora do meu município, fora do meu estado e fora do meu país. Nós iniciamos uma relação, então, com os países do BRICS. Porque eu já percebia que os BRICS seria a bola da vez da economia. Nós iniciamos uma relação com a China, com a cidade de Qingdao. Vila Velha hoje é uma cidade irmã da cidade de Qingdao, que é uma cidade que tem uma economia de 120 bilhões de dólares por ano. Só isso, né? O prefeito da cidade de Qingdao já esteve conosco na cidade de Vila Velha, eu já estive por 2 vezes na cidade de Qingdao. Começamos a relação com Singapura, que é ali o top das finanças da Ásia, né? Singapura, e também com o Dubai. E agora nós estamos iniciando uma relação com a Rússia. Inclusive, esse mês vamos estar em São Petersburgo, na Rússia, que é a cidade que representa a Rússia no BRICS. Na China, que representa a China, é Qingdao. Na Rússia é São Petersburgo, na Índia é Mumbai, que nós vamos estar com eles também ainda esse ano. E no Brasil, Rio de Janeiro. Mas Vila Velha começou uma relação e nós já estamos colhendo fruto dessa relação do mercado internacional. Nós vamos estar esse mês também expondo na feira da Expo Center do Panamá, que é uma feira sobre portos. Estivemos também na Argentina, na cidade de Mendonça, recebendo comitivas de empresários. E também no Brasil, já estivemos no estado de São Paulo, fazendo uma reunião com empresários de São Paulo, e nós estamos mostrando a nossa cidade. Nós estamos vendendo as oportunidades que nós temos na nossa cidade para o setor produtivo nacional e para o setor produtivo internacional. Desse trabalho todo, o que você conseguiu trazer para Vila Velha? Nós vamos receber agora, no mês de abril, uma empresa que é uma joint venture formada por uma empresa chinesa, uma americana, que vai produzir tablets no Brasil e smartphone e escolher a cidade de Vila Velha, justamente por essa forma ousada da gente poder trabalhar. Então, aquela máxima de quem não é para frente fica para trás é uma verdade. E Vila Velha hoje é uma cidade voltada para o comércio exterior. 20% dos produtos da China que chegam no Brasil chegam pelos portos de Vila Velha. É verdade. Nosso complexo portuário é competitivo, nós estamos trabalhando para ampliar os nossos berços e termos também um porto de águas profundas. E essa vocação coloca Vila Velha realmente na rota dos grandes mercados internacionais, e nós estamos de frente para o mar e não podemos ficar de costas para o mundo. Muito bom. Me diga, você, além desse trabalho de buscar recursos fora do seu estado, quando você sai e quando você vai buscar essas coisas, como você se apresenta? Como é que são essas negociações? O que você leva da sua cidade para fora? Bom, no caso da China, aí nós fizemos um vídeo em mandarim, fizemos um folder em mandarim das propostas da cidade, levamos uma comitiva de empresários conosco, né, de todos os setores da construção civil, setor de importação e exportação, do setor portuário. Então o município ele abre as portas para o setor produtivo. Nós não podemos ficar dependentes do presidente da República. A Dilma, com toda boa vontade, quando ela vai à China, ela não lembra que existe uma cidade chamada Vila Velha. Ela sabe que existe um país chamado Brasil. Então nós temos que fazer esse papel. Existem alguns estados que estão fazendo esse papel de forma interessante. Então você tem dentro da sua prefeitura, ou você coordena diretamente uma Secretaria de Relações Exteriores? Eu criei uma Secretaria de Comércio Exterior. Então eu tenho lá uma pessoa que fala mandarim, eu tenho lá uma pessoa que fala inglês, preparada para dar esse suporte. Então, quando nós vamos, já fazemos o roteiro, criamos uma relação com as embaixadas, visitamos as embaixadas aqui em Brasília, já promovemos reuniões de cônsulos na cidade de Vila Velha, sempre estamos convidando alguns cônsulos para visitar a cidade de Vila Velha. Então, já existe uma relação diplomática. E como o Brasil é a bola da vez da economia mundial, tem muitas empresas desse país querendo chegar no Brasil, mas só conhece 1 ou 2 estados. E eles precisam saber que existem outras alternativas no Brasil para que eles possam instalar suas empresas. E é isso que nós estamos fazendo. Quando esse trabalho se desenvolve, como é que a população vê um prefeito viajante que vai atrás, que corre, que acontece? No início,
nós somos alvo de muitas críticas por causa dos adversários, né? Ah, o prefeito está viajando, está gastando dinheiro com viagem. Mas, o Celso, me lembro, antigamente, quando um pai ia apresentar o namorado da filha, ou um filho que a sociedade não conhecia, isso há bem tempo atrás, ele dizia o seguinte: isso aqui é meu genro, ele é um homem muito viajado. Viajado, antigamente, significava conhecimento. Representava informação, e informação e conhecimento são as duas ferramentas mais importantes no mundo dos negócios. Quem tem conhecimento e quem tem informação... tem o poder. Tem o poder. E quem viaja adquire muito conhecimento cultural, econômico, experiências importantes de outras cidades, projetos que estão dando certo, novos modelos arquitetônicos, novos modelos de transportes. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos trazendo o mundo para dentro da cidade. Na economia globalizada, se o prefeito ficar dentro da cidade, ele só vai ver problemas. E quem vê problemas não enxerga a solução. E nós queremos estar diante dos problemas, mas enxergando a solução mais à frente. Como é que você fez? Qual foi o mecanismo que você fez para aumentar a arrecadação do município, diminuindo os impostos? Que é uma questão que aflige todo brasileiro, pagar a quantidade de impostos que nós pagamos, né? Uma carga tributária altíssima, e ninguém vê absolutamente nada de retorno. Os serviços públicos são de péssima qualidade, infelizmente, né? A gente não tem educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança pública, enfim, o tripé que o Estado, que a Constituição exige do Estado. O Estado administra tudo e não faz absolutamente nada. Como você conseguiu fazer? Qual foi o segredo? Bom, o segredo primeiro foi tratar de forma séria os recursos públicos, investindo em tecnologia, organizando a gestão, atualizando a legislação. Muitas vezes a legislação antiga acaba trazendo muitos transtornos também para o governante. Reduzimos alguns impostos, como ISS. Por exemplo, em Vila Velha, a minha cidade tinha mais de 1000 ruas sem drenagem, sem pavimentação. O que eu fiz? Aprovei uma lei que diz o seguinte: o imóvel edificado em uma rua não pavimentada está isento do pagamento de IPTU. Então, já mostrei para a população: olha, eu não estou aqui de olho no seu recurso, eu estou de olho nos problemas da cidade, eu quero encontrar a solução. Então, não está isento do pagamento de IPTU. Até que asfalto, até que o município cumpre a sua obrigação, cumpre a sua obrigação de asfalto. Isso aí. Então, as ruas que eu vou drenando e pavimentando, eu vou cadastrando e lançando. E minha receita passou de 17 milhões para 29. Quase que dobrei minha receita. Porque a população começou a perceber também que estava tratando com alguém que estava respeitando eles. Então, quando eu isentei o pagamento de IPTU para quem não tinha o benefício da prefeitura, tem gente, ó, eu estou isento, mas eu vou pagar porque eu quero ajudar o senhor a fazer. E eu quase dobrei a minha receita de IPTU, dando isenção para mais de 40% da minha cidade. Algumas categorias eu reduzi o ISS de 5% para 2%, e para algumas atividades. E aumentei a minha receita de ISS em 44%. Ou seja, está mais do que claro e provado de que quando o imposto é baixo, todo mundo paga. Quando o imposto é baixo e o dinheiro que entra é administrado com responsabilidade, quando as pessoas começam a perceber os benefícios dos impostos que pagam. Por exemplo, Vila Velha, quando eu assumi, tinha 14% de esgoto tratado. Estamos chegando a 60% em 3 anos de governo. Tinha 17%. Sua meta é quanto? 100% até 2016. 100%. Tinha 17 unidades de saúde, nós estamos construindo 13 unidades de saúde. Estamos construindo 18 escolas, 15 novos campos de futebol. Já entregamos mais de 300 ruas e vamos entregar até o final do ano mais de 600 ruas drenadas e pavimentadas. Aí pagando o IPTU. E aí sim, essas pessoas contribuindo. A cidade hoje tem 2 grandes shopping centers sendo construídos na cidade, novos. Tem 15 mil unidades habitacionais em construção. A cidade só tinha 25 mil metros quadrados de salas comerciais até 2009. Fizemos um trabalho e hoje nós temos mais de 450 mil metros quadrados de salas comerciais em construção na cidade. Ou seja, uma cidade que era dormitório passa a ser uma cidade produtiva. Uma cidade viva, uma cidade que em pouco tempo vai ser capaz de produzir as suas próprias receitas
necessários para custear o serviço público, e é uma cidade que se desponta também como atrativa para novos investimentos, porque as pessoas sabem que tem um prefeito que é rápido, que é ágil e que é empreendedor. E Vila Velha é uma cidade difícil de governar, porque, como você disse, fica do lado de Vitória. Vitória arrecada 1 bilhão e 600 milhões por ano e Vila Velha arrecada 600. É 1 bilhão... 600 agora, né? 600 agora. Agora, né? É 1 bilhão a menos por ano, com 100 mil habitantes a mais e 3 vezes mais o território. Então, o nosso desafio é grande de governar a cidade. Então, não basta ser apenas um administrador. Tem que ser um empreendedor. Tem que tirar leite da pedra. Tem que cavar buraco igual tatu. Quando não tem a máquina, cava com a mão. E é o que nós estamos fazendo. E o que eu digo é o seguinte: eu vou buscar no governo do estado a ajuda que eu preciso. Se eu não encontrar, eu vou no governo federal. E se tiver que ir para a China buscar recursos, nós vamos. E é o que nós estamos fazendo. Neucimar, você, nessa sua estada como deputado federal, sentindo os prefeitos que batiam no seu gabinete, é que você teve a vontade de transformar a sua cidade? Meus pais falam, e eu me recordo, na época minha de criança, né, 9, 10, até 12 anos, eu pegava um carvão e eu escrevia no muro da casa da minha tia, Cimar para prefeito. Cimar. Cimar, eu me chamava de Cimar, as pessoas. E eu sempre gostei de política. E eu tinha um sonho de ser prefeito da cidade. E quando eu era deputado federal, muitos amigos falaram: Neucimar, você é maluco, vai deixar um mandato de deputado federal para ser prefeito de uma cidade. Prefeito é só problema que você vai ter, e sair de lá respondendo um monte de processo. Porque tanta gente cobrando e por qualquer coisa você está sendo denunciado. Você vai fazer isso? Falei: rapaz, eu tenho que dar uma contribuição para a minha cidade. E a experiência que eu já adquiri no Congresso Nacional me permite, com a boa relação que eu tenho com o setor produtivo e com o governo estadual e federal, transformar a minha cidade. É o que nós estamos fazendo. Hoje, Vila Velha tem mais de 500 milhões em recursos públicos sendo investidos na cidade. Boa parte da população já começa a ver a resposta dos seus anseios e das suas expectativas ao longo de anos. Você sabe que é chegar na casa de uma pessoa, como eu cheguei esses dias no meu bairro, no bairro Jardim Marilândia, de Vila Velha, inclusive é o bairro do Eric Silva, que é um lutador de UFC. Eu cheguei na rua 10 de abril, na casa de um homem chamado Seu Geraldo Carvalho. Ele olhava para mim assim e falava: prefeito, eu moro aqui há 58 anos nessa rua. 58 anos numa rua sem drenar e sem pavimentar, quando não é poeira ou lama. E eu quero agradecer ao senhor por, depois de 58 anos, vir aqui drenar e pavimentar a minha rua. Eu falei: seu Geraldo, o senhor passou mais tempo no deserto que Moisés. Moisés foi 40 anos e entrou para a história. E o senhor ficou 58 anos morando numa rua sem drenagem e sem pavimentação. Então, o mais importante do que realizar os nossos sonhos é você realizar o seu sonho sem transformar a vida dos outros no grande pesadelo. E nós estamos realizando o nosso sonho de ser prefeito, realizando o sonho também de muitos vilavelhenses que há anos aguardavam por a presença do poder público. Neucimar, prefeito de Vila Velha, para encerrar a nossa conversa, o programa está terminando, o papo está muito bom. O que você diria para os prefeitos do Brasil que reclamam, né? Muitas vezes sem recursos, como você também tem os mesmos problemas? O que você diria para eles? Eu diria que, primeiro, nós temos que ter capacidade de sonhar. Depois, temos capacidade de planejar. Correr atrás de captação de recursos. E seja lá onde for. Seja lá onde for. E executar cada tostão que entra no cofre público com respeito e com responsabilidade com o dinheiro. Devolvendo para cada cidadão, em forma de benefício, o fruto do seu esforço, transformado em imposto que um dia ele teve que pagar. Muito bom, meu amigo. Eu quero te agradecer muito pela sua vinda ao Jogo do Poder. Parabéns lá pela sua administração, que você continue trabalhando bastante pelo povo de Vila Velha e que você saia exitoso aí desse seu trabalho. Obrigado. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. O Jogo do Poder volta na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, gente.